Eduardo Moraes, eu sou gestor de renda variável da Claritas e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias sobre o mês de fevereiro. Um mês que foi um mês bem negativo aqui para os ativos de risco, sob a ótica global. Indicadores de atividades mais fortes começaram a gerar aquele debate de soft landing, depois o no landing, e no final das contas isso vai se traduzir. O mercado começou a precificar a necessidade dos bancos centrais em trabalharem com juros mais altos ou em patamares elevados por um tempo maior. Tá? Então, um cenário negativo ali para os ativos de risco. Apenas a China ali com PMIs, o nível de atividade chamando um pouco mais de atenção, um pouco mais positivo. E quando a gente vem para o Brasil, de certa forma a gente reflete um pouco no mês de fevereiro esse ambiente mais adverso sob a ótica global, mas também tivemos nossos problemas idiosincráticos, tá? Todo um debate político ali sobre juros, sobre a independência do Banco Central, o presidente criticando o presidente, o Lula criticando o Roberto Campos, o embate ali que, no final das contas, gente, só termina por piorar a credibilidade, isso termina por pressionar a nossa curva de juros e aí refletindo aqui negativamente também em todos os ativos do setor doméstico, tá? Então, além do cenário mais adverso global, o idiosincrático aqui do Brasil, esse ataque ao Banco Central contribuiu negativamente. O Roberto Campos, de certa forma, foi muito hábil naquela entrevista que ele deu à Roda Viva, de tentar apaziguar um pouco, tirar um pouco o calor da fervura, tá? E, de certa forma, o Haddad caminhou ali na questão fiscal, seja pela entrega da reoneração da gasolina, aqui na virada de fevereiro para março, tá? Não sem um barulho adicional, porque ao fazer isso ele fez uma reoneração parcial, muito barulho ali com as alas políticas do PT, ele precisou fazer uma reoneração parcial, tá? E inventou uma coisa que foi a taxação das exportações de petróleo. A gente vê isso como algo muito negativo, tá? Mas, de certa forma, apenas temos um pouco do conforto de que ficou claro que essa agenda não vai passar no Congresso. Então, na pior das hipóteses, é uma tributação durante quatro meses, alguma coisa como 7 bilhões que vão tirar aqui da indústria exportadora de petróleo. Tá? Mas é muito negativo para o ambiente de negócios. De uma hora para outra, numa canetada, você tributa temporariamente 7 bilhões de reais de uma indústria. Isso traz reflexo, traz preocupações para o ambiente agro, para minério de ferro, para todos os outros setores exportadores que de um dia para a noite podem acordar com essa taxação. Tá? Mas ao menos eu acho que esse balão de ensaio do Haddad serviu para deixar claro que esse tipo de agenda aparentemente não vai passar no Congresso. Tá? Mas é isso, apenas como uma introdução, foi um mês difícil, a Bolsa IBX caiu 7,1%, mas vamos lá, vamos dividir com vocês alguns slides e vamos entrar aqui mais no detalhes da performance dos nossos fundos, tá? Vamos começando aqui com Claritas Long and Short. 0,39% o fundo andou no mês, 42% o CDI. Queimamos aqui alguma gordura que a gente tinha ganho em relação ao CDI no mês anterior para fechar aqui o ano em 1,71, 84%, tá? Nesses 2 primeiros meses do ano. Em termos de exposição bruta, alguma coisa aqui como 64%, exposição líquida em torno de 8%. Importante ter em mente que nesses 8% tem uma operação de petróleo, de Petrobras, que é 3% comprado em Petrobras, mas vendido em call e comprado em put. Então, com um risco bem menor do que uma posição direcional, tá?
Principais destaques no mês, positivos aqui, em termos das grandes estratégias, a gente ganhou dinheiro em pares, mas perdemos em ação direcional, ação long contra o índice e ação short contra o índice. Em pares, destaque positivo aqui para Banco do Brasil contra Bradesco, BTG Pactual contra XP e Sabesp contra Eletrobras, tá? Destaque negativo apenas para Santos Brasil contra Rumo. Na ação direcional, como a bolsa caiu, gente, no final das contas, todos os papéis contribuíram negativamente, alguns mais, alguns menos. A ação long contra o índice, a PetroRio, já de certa forma, o último dia do mês foi o dia onde você estava tendo muitos rumores sobre essa questão de tributação da exportação, e aqui pega bastante a PetroRio, de todas as empresas petroleiras, é a que mais sente essa medida, tá? E aqui até uma curiosidade, tá? Assim, essa medida termina por impactar muito mais as outras empresas de petróleo, as Junior Oil Companies, em comparação com a Petrobras, tá? Então, a nossa decisão aqui de portfólio de diversificar entre Petrobras e as outras empresas, no final das contas, fez sentido. Aí a ação short contra o índice, pequeno ganhozinho aqui em P3, mas de uma maneira geral, uma posição de ganhos e perdas menores. Quando a gente fala aqui do Claritas Valor, o IBX caiu 7,59, a gente conseguiu cair um pouquinho menos, tá? Do que o IBX nesse mês, tá? Então no ano o fundo cai 2,63 contra 4,34 do IBX. Principais destaques aqui, gente, não teve muita salvação, tá? Nesse mês que a bolsa caiu 7,5%, caiu a carteira inteira. O único destaque aqui positivo foi Multiplan, tá? Contribuição positiva aqui de 0,27. Agora vamos comentar aqui um pouquinho das mudanças que a gente fez no portfólio, tá? Isso que eu já tinha dado até no último call, uma palhinha do que a gente tinha feito. Exportadoras, a gente fez uma redução aqui em Vale, tá? E em Gerdau. Desculpa, a gente aqui está marcando janeiro 23, na verdade é fevereiro 23, tá? Vou corrigir isso antes de enviar a apresentação para todo mundo. Então, em Vale, a gente fez uma pequena redução aqui, tá? E em Gerdau, uma redução um pouco maior também. Aqui, um misto de disciplina de colocar resultado da performance ao longo. Isso a gente fez logo no comecinho do mês, tá? Logo no comecinho de fevereiro. Então, colocar um pouquinho no bolso. Gerdau, em particular, eu fiquei incomodado com as notícias de que você estava tendo queda de preços no mercado doméstico, tá? Então, isso me chamou um pouco a atenção, contraintuitivo, teoricamente não estava precisando. Divulgaram o resultado, a gente conversou com a empresa, acho que ficou um pouco mais claro, foi algo pontual. Tá? A demanda, de fato, de dezembro e janeiro veio bem abaixo do que eu tinha imaginado, mas já começa a recuperar ao longo de fevereiro, e eles já sinalizam que vão fazer repasses de preço, porque, de fato, você está com desconto relevante aqui no preço do mercado doméstico vis-à-vis o preço internacional. Tá? E uma mensagem relativamente positiva também em relação à geografia Estados Unidos. Então, nesse contexto, a gente, na virada agora para março, a gente voltou a comprar um pouquinho de Gerdau e também um pouco de Vale, tá? A gente fez uma redução em fevereiro, a gente volta a aumentar um pouquinho agora, não tanto quanto a gente tinha reduzido, mas a gente volta a aumentar aqui um pouquinho. Destaque positivo aqui apenas a Jalles, a sucroalcooleira termina se beneficiando, gente, dessa questão da reoneração da gasolina, dado que a reoneração do etanol foi quase nula, tá? Foram poucos centavos que foi reonerado. Então você ganha uma vantagem competitiva no etanol. Não à toa aqui uma das poucas posições positivas aqui no mês. Entre as teses de valor, vale mencionar que a gente fez uma mudança aqui nas preferências por bancos, a gente reduziu um pouquinho mais Itaú para aumentar um pouco Banco do Brasil.
Já havia comentado no último call, o resultado veio muito forte, tanto Itaú quanto o Banco do Brasil, tá? Mas o patamar de valuation de Banco do Brasil nos chama atenção, a gente acha que vale a pena estar um pouco mais exposto a Banco do Brasil nesse momento. Aumentamos aqui um pouquinho a Santos Brasil. Durante esse mês saiu uma notícia. Depois não teve muita repercussão, mas saiu uma notícia comentando que a MSC estaria considerando uma oferta pela Santos Brasil, pelo terminal, pelo Tecon Santos, tá, da Santos Brasil. O papel performou bastante no dia, depois até que devolveu. Mas assim, gente, isso acho que está no radar, tá? Essa aquisição, essa proposta de aquisição pode acontecer, algo que está no nosso mapa das possibilidades para esse investimento em Santos Brasil, tá? Então, a gente, depois que o papel performou e devolveu bastante, a gente resolveu até aumentar um pouco a percepção de que esse tema pode estar ficando um pouco mais quente. Porto Seguro, fizemos uma pequena redução, tá? Mas nada demais. E aí, gente, eu queria gastar um pouquinho de tempo falando de Sabesp, tá? Sabesp é uma posição nova aqui na carteira do valor, é uma posição que a gente já carrega há bastante tempo, tanto no long and short quanto no long bias, mas em estratégias de valor relativo. Então, a Sabesp eu tive durante um período comprado em Sabesp e vendido em Sanepar, mais recentemente comprado em Sabesp e vendido em Eletrobras, tá? E a gente vinha se questionando se faria sentido colocar ela aqui na carteira valor também, que é uma ideia mais absoluta, tá? O que é que assim, a gente estava bem em cima do muro, o que é que me fez um pouco mudar a cabeça e decidir colocar aqui no fundo valor foi uma interação que a gente teve com o Salcedo, que é o CEO da companhia. Gostei bastante do perfil desse novo executivo, tá? Ao mesmo tempo que muito pé no chão, no sentido de entender que toda a agenda de privatização é uma agenda externa corporis, vamos dizer assim, é uma agenda que está além da empresa, tá? Uma agenda que vem ali do Tarcísio, de toda a costura política que ele vai conseguir fazer. Por outro lado, a gente entendeu que existe sim esse desejo político de fazer essa privatização, tá? Antes do que tarde. Isso é importante mencionar, o timing aqui é algo relevante, tá? Então uma janela ótima para fazer essa privatização seria primeiro trimestre de 2024, tá? E também uma cabeça muito positiva de melhorias operacionais na Sabesp. A Sabesp tem muito alto para cortar, você tem muito o que ganhar ali de melhorias, e o Salcedo me pareceu uma pessoa com a cabeça correta para implementar esse choque de gestão e trazer melhorias para a Sabesp. E aí, gente, no final das contas, a Sabesp hoje negocia 0,7, 0,8 vezes o seu valor da empresa contra a base de ativos, tá? Se você consegue, através de um choque de gestão, melhorar o resultado operacional da empresa em comparação com as metas regulatórias, o caso fica cada vez mais assimétrico, porque você tem muito pouco a perder. Tá? Então, foi um pouco ter essa convicção de que o Salcedo me pareceu a pessoa adequada para esse trabalho, sem distrair da questão da privatização. São dois temas que correm em paralelo. Tá? Mas aqui, no final das contas, se o pior cenário for não ter privatização, mas ter essa Sabesp em 2 anos muito mais eficiente do que a gente vê hoje, me parece que é um cenário muito bom para um lado e pouco ou nenhum downside do outro, se ele realmente entregar esse choque de gestão, tá? Então, começamos uma posição relativamente pequena, 3% do portfólio, mas eu acho que tem uma simetria aqui bastante interessante. Cíclicos domésticos, gente, aqui terminou. A maioria dos papéis sofreu bastante, exceção aqui de Multiplan, e a gente até vendeu um pouquinho de Multiplan, um pouquinho de disciplina, colocando no bolso essa performance relativa aqui tão mais forte, tá? Mas aqui, gente, sem maiores novidades, tá? Direcional e Cure, conversamos com eles ao longo do mês, vendas continuam muito fortes, tá? Essas duas empresas estão numa dinâmica operacional muito interessante. Com relação aqui a crescimento, tá? Vamos Banco BTG e
e Hapvida. Reforçamos aqui a posição de Banco BTG, acho que na nossa cabeça está num patamar muito interessante de valuation, então a gente reforçou aqui, compramos um pouquinho mais. Não chegamos a mexer, teve um resultado muito forte. Tá? A dinâmica nesse começo de ano está muito boa. Lembrando que eles passaram muito estocados naquele caminhão, é o Euro 5. A partir desse ano, você só vai ter o Euro 6, que custa 20% a mais. Então, eles estão muito estocados nesse Euro 5, porque eles estão conseguindo locar. Assim, muito estocado, eu quero dizer, quase 6 meses de estoque. O que eles têm já garante aqui esse primeiro semestre aqui de contratos, tá? Então, fazendo contratos com uma rentabilidade muito atrativa. Tá? E o que a gente tem escutado da empresa é que esse primeiro trimestre está vindo muito forte também. É isso, gente, de crescimento que eu tenho para comentar. Olhando aqui o long bias, 4,63% de queda, contra 0,97% do IPCA mais yield da MB, cai aqui 1,21% no ano, contra 2,21% do IPCA mais yield do IMAB. Aqui, importante mencionar a carteira valor que deriva aqui a carteira long, né, que deriva da carteira valor. Esse ano a gente está colocando aqui, de certa forma, um fator aqui de proporção, então ele está menos alocado do que 1 para 1. Isso vem ali de uma continha, um certo market time que a gente busca fazer, trazendo um pouco essa tecnologia do fundo Quant, tá? E aqui, carteira, a posição short, pares e opções, todos contribuíram positivamente ao longo desse mês para minimizar a performance negativa vis-à-vis o IBX, tá? Em termos dos principais temas, commodities, já mencionei aqui a questão da reoneração do combustível. De uma maneira geral, gente, um mês negativo para commodities, as principais commodities aqui sofrendo no mês, tá? Níquel caindo 18%, assim, a grande parte aqui das commodities apresentando performance negativa. Alumínio, celulose, de uma maneira geral. Aqui, em termos das empresas de valor, acho que eu já tinha comentado, inclusive, no call anterior, mas, assim, resultados muito fortes de Banco do Brasil e de Itaú, tá? Guidance também do Banco do Brasil, muito interessante para 2023. Por fim, aqui na case de os consolidadores, financial deepening e cíclicos domésticos, Banco BTG, resultado forte, pouco pior do que as expectativas em função do provisionamento do caso Americanas, tá? Mas ainda assim é bem forte. Destaque aqui para boa captação em asset e wealth management, tá? Bom controle de despesas. E Multiplan também, resultado muito forte, same store rent na casa de 15% de crescimento ano contra ano. Tá? As vendas em janeiro continuaram muito fortes, crescimento de 23% ano contra ano. Tá? Então a dinâmica aqui segue muito interessante em Multiplan. Senhores, é isso que eu teria para dividir com vocês em relação ao mês de fevereiro. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento adicional, estou à disposição. Muito obrigado.